Sinais que seu casamento tá no fim. E eu sou uma cartomante para poder falar sobre o futuro? Não. Quem lida muito com divórcio, igual nós, advogados familiaristas, a gente começa a perceber uma narrativa comum entre os casais, sejam homens ou mulheres, né? Que estão nas vias de realmente realizar o divórcio, enfim, a dissolução da união estável. É algo que é comum. Então, de muitos casais, de ex-casais que nós escutamos no escritório, tem alguns pontos que são quase sempre iguais nos relacionamentos, que chegam ao fim. Chegam ao fim por diversas razões, diversos motivos. Mas eu queria que eu até separei aqui alguns que é importante eu colocar para vocês. Eu acho que o primeiro motivo é quando cada um cuida do seu dinheiro. Sabe quando é cada um por si, eu por mim e tá tudo certo? É bem comum a gente observar isso. Não, doutora, eu sempre cuidei do meu dinheiro, o dinheiro sempre foi meu, eu que cuidava. Não havia compartilhamento de receitas, não havia também compartilhamento de dívidas. Eu pago a sua, aliás, não é só sua, é nossa. Então sempre há essa separação das contas de casa, sabe? É cada um por si mesmo, não são os nossos débitos, os nossos créditos. A segunda coisa é a falta de curiosidade sobre o outro. É aquela coisa mínima que não é automática, mas você chegar a perguntar como é que foi seu dia, e aí como é que estão as suas coisas. Parece que as pessoas moram simplesmente numa república. Alguém já morou aí? Depois fala pra mim aí se alguém já morou em república. Você não tem a obrigação de conversar com quem divide a casa com você. Você simplesmente chega e faz as suas coisas. Então é muito disso, de falta dessa curiosidade, né? O terceiro ponto, que parece bobeira, mas faz muito sentido, ainda mais em relacionamentos um pouco mais longevos, um pouco mais longos, é a questão da sexualidade. Ou ela não existe mais, ou então ela é muito mecânica. E isso, gente, isso não tem coisa pior de uma das pessoas que está envolvida e querendo que esse relacionamento dê certo, você fazer tudo mecanizado. Então, é uma rotina. Hoje é o dia. Não, todo dia tal, do mês tal, na semana tal, tem isso. É muito ruim. Isso desgasta demais um casamento. E eu já escutei, não foi uma, nem duas, nem 5 vezes queixas sobre isso. O outro ponto, aqui a gente está no quarto ponto, é a falta de admiração. É aquela história, doutora, nosso casamento foi maravilhoso e tudo, mas eu não admiro mais ele. Eu não tenho mais, como é que se diz? Não é assim, é admiração mesmo, sabe? Meu olho não brilha mais quando eu olho para ele, minha boca, meu coração não se enche de alegria quando eu falo com ele, porque eu quase não falo dele para os outros. Então, a não ser para reclamar, né? Então, esse ponto também é importante. O quinto ponto é a frieza emocional. Sabe quando você chega e aí você simplesmente dá um beijinho automático, dá um abraço automático, oi, tá, tchau, e acabou? Sabe aquela que não existe mais conexão mesmo, não há mais aquela energia boa que tinha antes entre vocês dois, tá tudo muito no automático. Falta de tempo, né? O sexto ponto, né? A falta de tempo de qualidade. Às vezes o casal se programa, não, toda quarta-feira à noite é o nosso dia, e vocês saem para jantar e tudo, mas cada um no seu mundo, cada um no seu celular, na sua rede social, rolando a tela e conversando de menos, basicamente é isso. Então também tem essa característica. Quando tem tempo de qualidade, que deveria ser de qualidade, cada um no seu mundo. E o último são as prioridades desalinhadas, né? Eu vou para um lado, você vai para o outro. Então, esse ponto da prioridade, aqui não está numa ordem, tá? De quais são os motivos mais relevantes para um divórcio. Mas a questão da prioridade, ela é um ponto que é muito importante e que você vê vários casamentos se dissolvendo por conta disso. Eu quero uma coisa, meu marido quer outra coisa. E lados opostos, muitas vezes. Prioridades que eu vou fazer o mestrado fora do Brasil. Não, mas eu quero ficar aqui no Brasil. Entende como as coisas são muito diferentes? E isso realmente desgasta um casamento. Então, eu coloquei esses pontos aqui porque é muito importante dizer a vocês
que um casamento, ele não acaba do nada. Ah, não, o casamento acabou do nada. A gente estava feliz ontem, contente, e hoje ele quer o divórcio. Não, um casamento não termina do nada. Ele vem dando sinais há muito tempo. Isso aqui, muitas vezes, a gente prefere ignorar. É mais fácil ignorar, é mais fácil deixar para resolver isso depois, é mais fácil ir para um psicólogo depois, quando não. Quando o negócio fica feio, não adianta terapia de casal, não adianta ir para a igreja. Às vezes a gente precisa reconhecer que há o problema e resolver. Por isso da importância da gente nomear as coisas. A gente precisa dizer um para o outro, temos um problema. A gente precisa identificar, ou se sabe o que é, encarar e resolver. Então é isso que eu queria deixar esse recadinho para vocês. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.